Olá, mais um Pode Falar em Direito começando comigo, Feliciano. É sempre um prazer poder contar com a presença de vocês que nos acompanham no YouTube. Nós também temos vídeos no Quai, no TikTok. Spotify também assim divulga os nossos diálogos. Estamos aqui hoje com mais um episódio no qual eu estou ao lado do meu querido irmãozinho, o meu melhor amigo desde que eu tenho 1 ano de idade, onde nós vamos debater temas jurídicos nos quais a gente, de alguma forma, a gente vai tentar assim, analisar situações que acontecem na vida de muitas pessoas e dar conselhos, né? O nosso projeto sempre assim, é tentar auxiliar quem nos acompanha e divulgar assim, um bom conteúdo no sentido de aprimorar o conhecimento nas relações jurídicas. E hoje é um tema muito especial que envolve a vida de todo mundo, porque eu acredito que, de alguma forma ou de outra, você, ou alguém que você conhece, talvez várias vezes no dia se relaciona com a instituição financeira. E eu vou falar aqui hoje com meu irmãozinho lindo a respeito de prejuízos, problemas em relação aos bancos e como a justiça vê algumas situações. E é claro, se vocês tiverem outros questionamentos, dúvidas, não é? É só enviar para o nosso assim, um e-mail, o local aí específico que Comenta aqui tem. embaixo. E aí, por favor, apresentem perguntas. Diga aí, tio Foca, seja bem-vindo Opa, também no maninho. programa que você é o entrevistador. Que é isso, cara. É um prazer mais uma vez compartilhar a mesa com vocês, dar aqui mais uma informação, que agora a gente tá com os episódios disponibilizados no Apple Podcasts, certo? Isso aí, agora eu consegui fazer, aí entendi o negócio, né? Chique. E batemos aqui no nosso canal 7 mil inscritos, de ontem para hoje. E é bom estar aqui com vocês. Vamos lá, né, maninho? Vamos. Como é que a gente começa hoje? A gente vai falar de fraudes bancárias. E aí você vai nos explicar todos os aspectos jurídicos. Porque isso aqui, cara, a gente mesmo, familiarmente, a gente já tem umas 4, 5 histórias de aconteceu ou que cai, ou que a gente quase que caía num problema desse. Mas, de fato, qual a responsabilidade do banco em relação a isso? Assim, eu tenho, né, um conhecimento de causa nessas questões, porque como a nossa querida Caixa Econômica Federal é um banco, Uhum. é uma empresa pública federal, mas é um banco, então, vez ou outra, aparecem processos nos quais eu já trabalhei, que eu instaurei, eu acompanho um recurso, que envolve uma discussão judicial entre consumidores, entre clientes do banco e eventuais prejuízos que o banco causou a eles, né? Então, assim, é algo muito comum as pessoas serem vítimas de atos que vão causar algum tipo de desfalque patrimonial, não é? De dinheiro desaparecer da conta e tal, e que, assim, tem que se resolver na justiça. O primeiro ponto que eu acho importante tratar sobre esse tema é que se trata de uma relação de consumo. Uhum. Num primeiro momento, ainda se quis discutir. No primeiro momento, eu digo, pessoal, há, sei lá, quase 40 anos atrás, se discutisse as relações entre os bancos e os correntistas, os seus clientes, envolve também o cartão de crédito ou qualquer coisa desse tipo, se isso seria uma relação de consumo. E é. Uhum. Existia uma perspectiva de que tentando afastar isso, mas isso está expresso hoje no Código de Defesa do Consumidor brasileiro, que inclusive essas relações, não é, e assim, elas vão ser regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Esse é um ponto. O que é que isso significa? É importante a gente tratar sobre esse assunto. É que quando a gente fala de relação de consumo, tem muita gente, até do meio jurídico, estudantes e tal, pensam assim, é uma relação de consumo, então o consumidor tem sempre razão. E não é assim. Isso. Existe um regime jurídico protetivo, né, que ele vai estabelecer regras que vão compreender uma relação desigual. A relação entre um consumidor e um prestador de serviço, um fornecedor de produto ou serviço, é uma relação desigual, porque o consumidor ele não tem o conhecimento técnico, ele não tem a estrutura que o fornecedor tem, de maneira que é necessário um aparato normativo especial que vai dar a parte mais frágil dessa relação jurídica, não aquela perspectiva de que ele sempre terá razão, mas ferramentas que vão facilitar ele litigar ou atuar num processo com uma grande empresa, não é? Ou, Uhum. no caso, são os bancos no Brasil. Então, assim, é uma legislação que prevê disposições protetivas. É uma situação, tu tá dizendo muito, para se diferenciar assim dos contratos, que a gente está por igual. Sim, Existe uma pressuposição que nós temos sim, paridade. isso.
Então, a relação de consumo, o consumidor sempre está com uma parte mais Frágil. frágil. Se presume mais frágil, porque são relações contratuais também. Sendo que aí se enxerga, e é óbvio, que é uma relação contratual onde eles não estão com o mesmo poder de barganha e de negociação. Então, existe um arcabouço normativo especial que vai dar esse equilíbrio, como acontece também nas relações de trabalho, Sim. né? Que assim, nem sempre o reclamante vai ter razão, mas existe uma normatização que, em tese, vai compreender que ele está numa situação mais frágil em relação à outra parte. Então, esse é o primeiro ponto que é importante a gente tratar, que se trata de uma relação de consumo, de maneira que vai receber essa proteção normativa especial, que significa que ele vai ter, no caso o consumidor, a facilitação de atuação judicial ou até administrativa em relação aos seus direitos. No caso, se assegura o direito à reparação, é possível no processo judicial a inversão do ônus da prova, Sim. que a regra no processo, quando a gente instaura uma demanda contra alguém, é que você que está alegando alguma coisa, você tem que provar aquilo que você está alegando. A outra parte, ela pode simplesmente negar. E se a outra parte simplesmente nega, então cabe a você que está alegando alguma coisa, Provar que a coisa aconteceu. demonstrar que aquilo é verdade. Uhum. De maneira que, numa relação como essa, a lei permite que haja a inversão do ônus da prova, exatamente porque dependendo do tipo de serviço ou produto que é oferecido, que é prestado, às vezes é impossível o consumidor provar que não teve responsabilidade em relação àquele fato. Mas, em resumo, existe essa regência, mas nem sempre, obviamente, o fato do Código de Defesa do Consumidor estar presente quer dizer que aquele que alega um dano ou um prejuízo vai ter o de seu direito reconhecido. As circunstâncias devem ser analisadas. E, assim, o que é mais comum que eu via, né, quando eu atuava na primeira instância nessas causas, né? Hoje eu acompanho muitos casos de segundo grau, já em grau de recurso. Primeiramente, era muito comum saques fraudulentos, né? Você tem um dinheiro na conta, uma conta corrente, uma conta poupança, alguma coisa desse tipo, e o dinheiro desaparece. E maneira que a pessoa contesta esse tipo contesta administrativamente junto ao banco o desfalque, e às vezes o banco ressarce, às vezes o banco não ressarce. Se o banco não ressarce, para ela pode ir nos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, como os DECONs, os PROCONs. Mas eu já aconselho ingressar com a demanda judicial. Porque os órgãos administrativos, eles podem tentar promover uma conciliação, eles vão instaurar um processo administrativo, mas eles não vão proferir sentença. De maneira que a única chance, de fato, tem de resolver o problema, certeza, não necessariamente com o acolhimento da pretensão, mas que ele vai ser resolvido, é pelo Poder Judiciário. Então, assim, é a primeira observação que eu faço. E, assim, não só em relação a saques fraudulentos com bancos, mas em qualquer dano que a pessoa sofra numa relação de consumo. Em princípio, todo consumidor vai ter direito à reparação do dano que eventualmente sofra, do dinheiro que desaparece, do prejuízo que sofre. Não é? Assim, recentemente, né, na nossa família, teve o caso da companhia energética, Sim. um mau serviço, deu uma sobrecarga de energia que gerou um incêndio na casa do nosso pai. Uhum. Vai ter que reparar o dano. Não é? Se administrativamente ela não faz, vai ser, né, instaurado um processo judicial para ela reparar o dano. Então, assim, qualquer evento, você está sendo transportado num transporte lá de um ônibus, um avião, alguma coisa, se sofre um dano, tem que ser reparado. E só tem uma forma do prestador de serviço ao consumidor não ter que pagar isso, de acordo com a lei. É ele de provar que o dano não existiu, ou se o dano existiu, a culpa foi exclusivamente do próprio consumidor ou de terceiro. Aí está o problema em relação aos bancos. Isso. Aí está o problema em relação aos bancos. Porque, assim, nesses casos, o banco ele não vai causar o dano com o dolo, com o propósito de lesar o consumidor numa fraude bancária. Um terceiro vai utilizar do sistema bancário, dos meandros do banco, para gerar um dano a outrem. Aí resta saber quando o banco foi relapso em relação a essa conduta fraudulenta e quando não foi. Porque assim, começando com o direito do consumidor, né? Na relação de consumo. Quando a gente entra nessa esfera do que são as fraudes bancárias, a gente entende que entra esse terceiro, Sim. que é justamente aquele que se aproveita
de uma falha interna ou de um descuido do próprio usuário, acreditando que está lidando, sei lá, até com o próprio atendimento do banco e passa senha, passa dados, esse tipo de coisa. Então, um terceiro que em relação a relação de consumo dos bancos é que a gente cria esses pera lá, né? Sim, e por exemplo, eu vi uma recente decisão no Superior Tribunal de Justiça, foi essa semana, que envolve essa temática, é interessante. O indivíduo participou de um leilão virtual de um veículo, né, Sendo que era um golpe esse leilão virtual, era um golpe, assim, não existiu o leilão e ele caiu no golpe. Sendo que quando ele foi efetuar o pagamento, foi mais de R$40 mil, foi gerado tipo como se fosse um boleto bancário vinculado à instituição financeira, que ele pagou. Aí o que aconteceu? Ele quis que o banco ressarcisse ele. Não é assim? Ele foi enganado pelo golpista, que por sua vez tinha conseguido gerar o boleto junto à instituição financeira e queria que a instituição financeira o ressarcisse prejuízo do crime que ele foi vítima, né? Nesse caso específico, a justiça negou o direito da vítima. Negou o direito da vítima, mas é assim, o que é que vai acontecer sempre? Em todos esses eventos, sim, não existe assim, uma resposta correta, assim, as pessoas vão nos perguntar, não é? Assim, no meu caso, eu vou ter direito à reparação ou não? Tudo vai depender do caso concreto. As circunstâncias é que vão demonstrar se realmente dá para o seu direito de ser reconhecido, a reparação vir, né? Ou não. Nesse caso que eu citei, o cara comprou o veículo no leilão virtual, tipo assim, o veículo estava tipo 1/3 do valor normal. O próprio juiz, os juízes que analisaram o caso, porque chegou até o STJ, pontuaram que ele foi displicente, que era para ele ter desconfiado do valor muito abaixo. Aquela coisa da esmola demais, tem que desconfiar, né? Isso. Agora, por exemplo, o que é que eu via muito, não é? O dinheiro sumia da conta. Aí qual é a defesa que a Caixa e os outros bancos fazem? Que a pessoa é portadora do cartão, que a pessoa era portadora da senha, que ela não deve revelar para ninguém. Isso é muito importante, pessoal. Não revelam senha. Nem para familiares. Assim, não emprestem um cartão, não empreste senha. Porque quando isso acontece, se tiver algum tipo de fraude depois na sua conta e ficar demonstrado que terceiras pessoas usavam o seu cartão, aí o banco não vai lhe ressarcir. Porque vai se presumir que você não tinha zelo, não guardava nem o cartão nem a senha. Que é muito comum, às vezes, familiares, marido, esposa, filho, pai, mãe, um emprestar o cartão do outro. Não façam isso. Assim, se você, vamos supor, é uma esposa que empresta o cartão pro seu marido, gere um cartão para ele, um cartão de dependente, um pai, um filho, uma mãe, que ele se responsabiliza. Isso, mas assim, o fato de você usar o cartão com uma senha que não é seu, se tiver qualquer bronca depois de dinheiro que soma da conta, ou cartões, ou compras que você questiona, que você disse que não realizou, você vai ter uma dificuldade maior de ter essa reparação. No final das contas, pelo cartão, tá no meu nome, tá na minha posse, e eu ter a senha, a responsabilidade vai terminar sendo minha. Isso. Deixei, passei. Não, é aquela questão, às vezes você pode até ser vítima do crime, mas aí se fica demonstrado, se o banco de alguma forma consegue uma imagem, uma coisa, que o seu filho estava usando o cartão no seu lugar, aí a presunção que vai gerar para o Poder Judiciário é que você não tinha zelo, que se você deu para o seu filho deu para alguém, e a coisa aconteceu. E aí a dificuldade de você ser ressarcido vai ser muito grande. Mas, assim, os criminosos, as pessoas, os fraudadores, os estelionatários, eles têm uma tecnologia de conseguir fazer essas contas, não é? Eu várias vezes não, mas, assim, algumas vezes já fui vítima de compras que eu não fiz. Não é que eu questionei no meu banco e, graças a Deus, eu pude assim, ser ressarcido, fui estornado, comprando cartão. Porque eles conseguem, de alguma forma, assim, confesso que eu não sei a tecnologia que eles utilizam, assim, um mecanismo de saber qual é teu cartão, como efetuar, consegue ter os dados. Enfim, uma compra virtual, muitas vezes ele não pede a senha, não é? Pede só a sequência numérica do cartão, os dados do cartão e o CPF do titular, o nome que tá no cartão. Não é? Então, assim, é necessário ter muito cuidado quanto a isso. Aí, outro conselho importante que a gente dá: sempre que você observar uma movimentação estranha, imediatamente vai reclamar, vai questionar, vai contestar. Porque se você deixar passar muito tempo,
Isso gera uma presunção negativa contra o consumidor. Que é uma displicência em relação ao controle financeiro dele mesmo. Exato. Assim, questione na hora. Assim, os bancos, eles conhecem o teu padrão de consumo, né? Aquilo que você geralmente adquire ou não adquire. Então, vez ou outra, eu já recebi ligação do banco dizendo, olha, a gente notou uma tentativa de compra e tal, e realmente não era eu. Porque exatamente pelo fato de eles terem esse dever de segurança, eles também não podem se fazer de doido que não é com ele, não. Eles têm que criar mecanismos de tecnologia e de precaução para não ocasionar esses danos. Porque se eles não fazem, as pessoas podem reclamar judicialmente e terem direito à reparação do dano material, que é o prejuízo que de fato você teve, né, o dinheiro que desapareceu da sua conta, e também do dano moral, que é todo o transtorno, todo o abalo, o fato de você ter ficado privado, assim, o fato de vocês ter ficado assim sem sua verba, privado de sua verba, por algo muito importante que você ia precisar. Então tudo isso pode gerar um dever de reparação em relação aos bancos. Agora, as circunstâncias sempre são analisadas, não é nada automático, não é? Então assim, não é só entrar com a ação e ter a certeza que você vai ganhar. É necessário, como disse, analisar o que foi que aconteceu. Eu mesmo, quando eu atuava no primeiro grau de jurisdição, quando tinha que propor uma demanda de saques indevidos, eu analisava a renda da pessoa, não é? Geralmente são assim, na Defensoria Pública da União. A gente sempre atendia pessoas pobres, não é? A gente analisava a renda delas, mas que nem por isso são vítimas de golpe, muitas delas são, infelizmente. Analisava o dinheiro questionado, né? Para ver a verossimilhança de fato de que aquela pessoa foi vítima de um dano, porque a gente tem que ter essa cautela. Teve até um senhor uma vez, foi interessante ele apareceu na defensoria, obviamente, pessoal, que isso é uma exceção, não é sempre que a grande maioria dos casos que nós analisamos são pessoas que são vítimas, não é, de criminosos e que têm direito à reparação, mas obviamente assim, a gente não tem controle sobre tudo que nos chega. Então, eu sempre tive uma análise muito criteriosa ao se propor uma demanda. Aí, nesse caso pontual, que dos meus 17 anos de DPU, é só um que eu me lembro que eu percebi algo que me deixou de orelha em pé, né, em relação a esse senhor, que nitidamente era uma pessoa ignorante, que eu atendi pessoalmente como eu estou conversando com você. Porque como eu não queria entrar com ação para ele, então eu queria falar nos olhos dele para sentir. Porque assim, eu ia negar a assistência jurídica para o indivíduo. Né? Então eu queria saber se de fato a minha decisão ia estar bem respaldada. Né? Assim, você negar uma pretensão de reparação para uma pessoa pobre, ele alegou, ele compareceu à defensoria dizendo que tinha um dinheiro na conta, que o dinheiro desapareceu e queria a reparação lá contra a Caixa. E eu fui ver que ele declarou que não tinha nenhuma renda. E eu fui ver os extratos bancários dele, né, que a gente pede para analisar, né, o dinheiro que tinha, porque inclusive são dos documentos que tem que acompanhar a inicial. Se eventualmente você vai propor uma demanda desse tipo, você tem que apresentar o extrato da compra, do saque, não é o histórico da sua conta, né, para mostrar que você sofreu dano. Isso é um documento essencial para se propor a demanda. Aí eu observei que ele, assim, vamos supor, eu não sei exatamente quais eram os números, mas ele estava reclamando, vamos supor, de 10 mil reais que desapareceu da conta dele. Aí eu já achei estranho, porque ele era um indivíduo que declarava não ter nenhuma renda, aí tinha 10 mil reais na conta. No extrato dele, eu vi que tinha entrado, tipo, em 3 dias seguidos, essa quantia. Tipo, 3 mil no dia, 3 mil no outro dia, 4 mil no outro dia. E que logo depois que o dinheiro entrou, o dinheiro foi sacado. Aí logo depois o dinheiro saiu, pá. Aí eu... Porque achei estranho, o homem não tem renda. Aí o senhor, conversando com ele, o senhor falou que teve esse dinheiro, desapareceu do banco e tal, e o senhor disse que não tinha renda. Mas me diga uma coisa, esse dinheiro foi oriundo de quê? Aí ele falou, não, é porque eu tinha umas casinhas, não sei aonde, que eu vendi. Aí eu ganhei esse dinheiro. Certo, senhor. O senhor vendeu essa casinha, o senhor tem uns contratos? O senhor vendeu essas casinhas e tal? E tal. Não, foi só de boca. O que já é uma coisa inusitada, porque imóvel tem toda uma formalidade para se vender e tal. E nem era o valor de imóvel, né? Não chegava a ser um valor, mas ele disse que tinha a ver com as casinhas que ele tinha. Né? Mas o senhor tem algum documento tal de que vendeu? Não tenho não. Aí não, mas o senhor vendeu essa casa, mas como é que diz? Se a gente chegar lá, as pessoas que compraram do senhor, elas vão estar lá, né? Rapaz, eu passei lá um dia desse, não vi ninguém. Vou já começar a tremer, não vi ninguém. Aí eu, né, falando com o senhor, olha, eu que sou seu amigo, tô querendo defender seu direito, eu tô desconfiando da sua história. E se eu estou desconfiando da sua história, o juiz vai desconfiar, o advogado da outra parte vai desconfiar, e propor uma demanda judicial é uma coisa séria, não é? Então, assim, eu quero propor essa demanda só se eu tiver convicção, de fato, que o senhor foi vítima de um ato devido e tal.
De maneira que eu quero que o senhor realmente tenha noção dos riscos que o senhor corre ao propor demanda no contexto que o senhor está me apresentando. Aí o bichinho falou assim pra mim, deixa pra lá, vou ficar com esse prejuízo mesmo, deixa, não quero mais não, deixa pra lá, você tem isso? E ainda triste, né? Porque tinha perdido. Não, é assim, ele ainda se colocou como no prejuízo e tudo que eu ainda fiquei assim, meu Deus, bicho, sabe? Mas assim, ele não tem como ter a certeza, mas ao mesmo tempo, eu sou uma pessoa criteriosa. Quando eu tinha de propor uma demanda, eu sempre analisava de fato as circunstâncias. Porque assim, eventualmente a gente pode ser abordado por pessoas que são, né, que querem causar um dano a alguém, ou prejuízo a alguém, né? Acontece demais. Uma situação dessa é engraçado, engraçado, porém trágico, trágico, porém engraçado, né? Mas eu acredito que assim, no momento que tu explicou pra ele que, ó, a conversa não vai colar, velho. Sim. E ele tem responsabilidade com isso também. Sim. Ele não pode estar propondo, você não pode, a defensoria não pode estar propondo uma demanda. Sim, de uma forma temerária, né? A gente tem que ter uma certa segurança. Mas como eu disse pra vocês, assim, isso aí foi um caso que eu vi em 17 anos, que eu desconfiei, sabe? Em outros casos, assim, mas na grande maior parte dos casos que nos apareciam, realmente eram pessoas humildes que foram vítimas de fraudes bancárias, como pessoas de todas as classes são. Essas compras que todo dia as pessoas questionam e tal, não é? Nitidamente, todo mundo pode ser vítima disso. E a gente observa, né? Quem não recebe, algumas vezes ao dia, ligações ou chamadas ou mensagens dizendo, olha, tem uma compra feita no site tal de 3.700 e tanto, 2.700 e tanto. Você, com um link pra você. Um link, ou então assim, se foi você, aperte 1, se não foi, aperte 2. E se não fosse nada, né? Aconteceu o quê? A da moda é a Fernanda Torres, né? Ah, é? Pedindo R$ 300 pra comprar passagem pra ir pro Oscar. Fala, Nossa Senhora, pois bem. Então, assim, isso acontece muito, assim, infelizmente, já teve casos que eu tive que atender senhoras, né, onde nitidamente elas foram vítimas de um golpe, e elas me procuraram a defensoria só para ter a certeza de que foi golpe. Tipo assim, a pessoa disse que acha que tinha ganhado na loteria, uma coisa assim, mas tinha que antecipar um determinado valor, elas anteciparam. Aí depois disseram que tinha que ter mais tanto, aí foram pegar um dinheiro emprestado para antecipar, sabe? E infelizmente não tem muito o que fazer numa situação como essa, quando a pessoa é vítima de um crime, onde o banco, em tese, não teve nenhum tipo de comportamento, assim, omissivo. Preventivo, né? Assim, porque eu acredito que, assim, o que era fraudes bancárias há 20 anos, hoje em dia, se tornou uma coisa muito mais comum, né? Sim. Porque antigamente você tinha vários golpes dados através de questões de cheque, né? Uhum. O cheque sem fundo. As próprias pessoas poderiam fazer uma situação, Sim, coisa dessa. Mas devido à própria tecnologia, agora se aumentou demais as possibilidades de... Mas assim, em relação à experiência que eu tenho, saques indevidos, compras indevidas no cartão, se a pessoa questiona logo e não há nenhum dado, assim, assim, na verdade, o contexto realmente demonstra que foi algo fora do padrão daquela pessoa, ou o banco ressarce administrativamente, ou judicialmente ela ganha. Isso aí eu observo. Por quê? Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele garante essa reparação de dano. Então, cabe ao banco demonstrar que o dano não ocorreu, ou então que, de fato, o dano ocorreu. Se ocorreu, foi culpa do próprio consumidor ou de um terceiro, né? Por ato do consumidor. Mas em relação a saques indevidos, compras indevidas no cartão, a tendência é que os bancos eles fazem esse ressarcimento administrativo e, se não fizerem, geralmente as pessoas ganham na justiça. Aí, algumas vezes os juízes dão o dano moral, outras vezes eles não dão. Porque, veja, o dano material é o prejuízo que você tinha. Foi o dinheiro que desapareceu da sua conta. Então o banco ele vai devolver aquele dinheiro, inclusive vai pagar juros e correção pela demora. Aí resta saber, então, se aquela situação, se aquele fato vai lhe gerar um dano moral. Não é? Então aí também vai depender do contexto. Ele não é aquele dano moral, o pessoal fala que é presumido, né? Que os tribunais, a jurisprudência fala do dano moral in re ipsa. O dano moral in re ipsa nada mais é que o dano moral presumido. É quando acontece um determinado fato, um fato da vida, que isso não foi um fato disso ter acontecido, pronto, você tem direito ao dano moral. Eu sei. Por exemplo, um exemplo, o cara morre no presídio, né? Assim, assassinado no presídio. Ou até mesmo, né, algum dano que ele sofra, é dano moral presumido, porque a pessoa está lá sob a guarda do Estado,
Então, o Estado tem o dever de zelar pela segurança dele. Então, se isso, Deus o livre, acontece, isso já gera um dano presumido. Não se questiona. Em relação à questão bancária, isso é sempre analisado com moderação, né? Com grano salis, que é outro linguajar aqui, que É o grão de sal, é? é mais ou menos isso. E com moderação, porque aí vão analisar as circunstâncias, sabe? É a mesma coisa, a mesma situação, que é muito comum, né? Quem nunca foi ao banco e esperou para ser atendido, né? Pegou a senha e passou-se 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, 2 horas para ser atendido pela agência bancária. E muitos municípios, eles fazem legislações locais que estabelecem o tempo máximo de espera que você vai ter no banco, né? Geralmente botam 15 minutos, alguma coisa desse tipo. Existem até legislações especificando isso. Cara. Aí a grande questão qual era? Isso foi levado à justiça e foi pacificado. Tem uma lei dizendo que eu tenho tanto tempo para ser atendido e não foi atendido nesse tanto tempo. Tenho direito ao dano moral? E aí? Essa dúvida. Sim ou não? Sim ou não? E se gerou essa discussão. E aí o entendimento que a jurisprudência sedimentou foi que mesmo que ultrapasse o prazo estabelecido em eventual lei municipal sobre o tempo de espera, o simples fato desse tempo ter sido ultrapassado não vai gerar uma presunção de dano moral. Ah, quer dizer que tempo de espera em fila não gera dano moral? Pode gerar. Pode gerar, veja. Veja como é peculiar, como o direito é lindo. Por que ele é lindo? Porque vai depender do caso concreto. O que eu estou dizendo? Que a jurisprudência disse que o simples fato do tempo de espera ser ultrapassado, que foi estabelecido para você ser atendido à agência bancária, o simples fato disso acontecer, para ti, não vai gerar dano moral. Mas, dependendo da circunstância, pode gerar. Por exemplo, se estabelece que tu tem 15 minutos para ser atendido, tu espera 30 minutos. É diferente se tu foi atendido depois de 3 horas. É diferente se aquela demora te fez, sei lá, ficar em pé durante muito tempo, você era uma pessoa idosa, não tinha canto apropriado, o ar-condicionado podia estar quebrado, enfim, circunstâncias concretas desse tempo de espera exagerado pode te gerar um direito de reparação, de dano moral. Mas o simples fato de ultrapassar o tempo, isso por si só, não gera o dano. Eu acho espetacular essas jurisprudências que elas vão tentando pacificar as questões, Mas já não pacifica nada. porque assim, a minha intenção é o seguinte, rapaz, ó, teve lá o dano material, que seja, tranquilo, mas vamos dar entrada também no dano moral, porque vai que Não, a justiça dessa vez entende que houve. não, Não é uma questão de, e pode acontecer dependendo do caso, assim, por exemplo, se é um idoso, período do ano, alguma situação peculiar da família, a circunstância da agência, vários fatores. Aí eu faço a brincadeira e a crítica, né? Porque é uma pacificação que não pacifica. Porque, assim, na verdade, ela apenas estabelece alguns requisitos. Um requisito, que é o seguinte: teve que esperar, por si só esperar, não gera dano moral. Aí, para saber se você vai ter esse direito a essa reparação, aí você vai ter que mostrar toda lá, coisa lá, toda que você perdeu a novela, que você, enfim, não pôde lá ver o Instagram adequadamente, você vai ter que inventar alguma besteira. Sério, eu falei brincando agora, né, pessoal? Você vai ter que demonstrar circunstâncias concretas que realmente vão demonstrar que aquilo vai te gerar um dever de reparação. eu até trazer uma história do que aconteceu aqui ano passado, sabe? A Luciana foi fechar a conta dela aqui no banco do lado e a gente ficou, sem brincadeira, 2 horas e meia esperando para poder fechar uma conta e não resolvemos o problema, viu? Sim, Então, assim, minimamente, é assim, e isso a gente saiu na hora do almoço. sim. Então, minimamente, assim, atrasou o nosso retorno para o almoço. Há um prejuízo de trabalho. Nesse caso, eu acho que gera o dano moral, inclusive com base num termo que a jurisprudência hoje está utilizando, que é o desvio produtivo. Que é o desvio produtivo? O tempo que você gasta para resolver um problema numa relação de consumo, isso prejudica o teu trabalho. Isso prejudica a tua produção diária, ainda que você seja um profissional liberal, mas muitas vezes você não é, você tem que cumprir horários. Então, numa situação como essa, é nítido o desvio produtivo no sentido de que você foi privado daquilo nas suas atividades habituais, teve que se render a um tempo de espera e que ao final nem gerou, não gerou a solução. Eu sei que isso acontece muito também em clínica médica. Isso aí, das clínicas médicas, assim, eu não conheço a jurisprudência, mas assim, eu acho que é cultural
as pessoas esperarem demasiadamente clínica médica, e eu acho difícil em clínica médica isso gerar um dever de reparação em relação à clínica, porque é uma coisa muito complexa, né? É uma coisa muito peculiar, é uma coisa muito, assim, salvo uma situação de você ser destratado, ser ofendido, sei lá, é uma coisa muito pontual. Trazendo da experiência, né, de quando eu fiz a bariátrica. A consulta era marcada para 4 da tarde e era tipo só uma revisão, uma coisa do tipo, sabe? Você tinha que ir lá conversar, o médico perguntar como é que você estava. Eu fui atendido 8h30 da noite. Assim, não me surpreendo, não me surpreendo, mas assim, é como eu lhe disse, o médico ele vai dizer que não, eu estava fazendo operação, eu estava blá, 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 blá. Então, assim, é algo muito mais complexo, até porque a relação médica, ela por si só, ela não é uma relação de consumo. E Assim, a não ser que seja um grande empreendimento, e tal, mas a tua relação entre os profissionais liberais, normalmente, ordinariamente, é uma relação que é regida pelo direito civil. isso é importante, né? Fazer essa distinção. Sim, é regida pelo direito civil. Eu não sabia. Mas assim, aí vejo o exemplo, né? Até numa relação de consumo, o simples fato de você ter que esperar isso por si só, não gera. Então imagine em relação ao profissional liberal, né? E imagine só em relação à atividade complexa, como é a medicina, a saúde. De maneira que, assim, eu penso que isso não ia gerar o dano moral, assim, pela espera. Não, sabe o que eu entendi? É que eu observava a sala de espera, né? Era como se fosse do programa da clínica, Sim. porque eles queriam justamente as pessoas que já tinham feito a bariátrica fizesse ali o marketing, a publicidade. Maravilhoso. Faça logo a sua. Não tenha medo, é massa. Mostra a sua foto do antes, aí quando você está depois, você recebe os elogios. Tinha muito isso, entendeu? Pois é, então assim, agora, qual é uma máxima, né? Toda vez que você vai propor uma relação de consumo ou não, na qual você vai postular dano moral, porque o dano moral, ele em tese, é algo muito subjetivo. Tem pessoas que são muito mais suscetíveis do que outras a se estressar, a sofrerem, Muito sensível. etc. Então tudo é analisado de uma forma pelo razoável, pelo um padrão, pelo um bom senso. De maneira que o que é que os bancos ou qualquer outro que vá se defender vão dizer? E isso é colocado em decisões judiciais. Olha, isso aí que você sofreu foi um mero dissabor, foi um aborrecimento. E o mero dissabor e o aborrecimento, a chateação do dia a dia, ela não gera dano moral. É isso que eles falam. E qual é o raciocínio que é utilizado? É que a vida em sociedade ela é cheia dessas intempéries, né? Desses riscos, desses problemas, faz parte da vida. Se tudo que você for fazer que vai lhe desagradar e tal, ainda que indevidamente for gerado dano moral, o mundo vai parar. Não é? Então, assim, é necessário ver se realmente, por um padrão do homem ou da mulher média, aquele evento que sofreu realmente causou algo que assim, gerou um transtorno emocional sério. E não exatamente porque tem gente que é muito sensível, né? Ontem mesmo, né? Eu fui levar as meninas para lanchar na lanchonete. Aí, se você vai utilizar a lanchonete, você tem direito a 1 hora do estacionamento. Show. Aí eu fui lá. É aqui mesmo, minha gente. Aí eu fui lá, lanchamos, né? 1 hora de estacionamento. Aí eu fui lá na casinha do estacionamento para pedir para validar o ticket do estacionamento. Aí o homem não tava lá. Aí eu batendo, não sei o quê. As meninas já no carro esperando. E eu, assim, um pouco assim, não tava gostando de estar ali, porque era de noite, embora fosse estacionamento. Assim, era com acesso fácil à rua, então qualquer pessoa da rua podia entrar, me vendo ali e tal. Aí eu não, assim, eu não vou ficar aqui fora, não. Chamei as 2 meninas, né, a Letícia e a Luana, para irem para dentro da lanchonete, vamos esperar um pouco lá. Então vai ver que alguém na lanchonete tem o telefone desse cara. Aí o cara da própria lanchonete até me comentou comigo. Não, ele foi ali no shopping vizinho, mas ele volta logo, blá, blá, blá. Então, paciência. Aí nós esperamos uns 10 minutinhos lá, ainda na lanchonete. Aí quando eu saí, eu vi a luzinha lá acesa. Ô, o homem voltou, graças a Deus. Ô, moço, como vai? Que bom ver o senhor. Por favor, valide meu estacionamento. Ele olhou para mim, aí disse: epa, senhor, o senhor passou o tempo do estacionamento, ó. Ah, Rapaz, aí ele chega e sobe o sangue, né? eu comecei a rir. Graças a Deus, o pai de pano, pô. Eu comecei a rir. Não, mas você não vai cobrar de mim, né? Porque eu queria ter saído faz tempo e não saí porque você não estava aqui. Aí ele, não. Aí ele ficou assim, pensando e tal. Crente que ia ganhar aquele dinheiro, né? Aí o pobre foi lá levantar a cancela, porque se ele tentou validar e não conseguiu, e teve que puxar. O sistema exigia que houvesse um pagamento. Se ele liberasse, houvesse um pagamento. E ele sabe que, ó, foi
Não, a saidinha dele ali pra tomar o lanche, vamos supor se eu tivesse um compromisso, que assim que eu tivesse que sair logo, eu tive que esperar com a menina olhando pro tempo, né? O cara voltar, mas tava de boa, eu ia tragar o passeio por Deus, né? Eu sei. Mas assim, isso é coisa da vida, né? Eu já vi acontecendo, inclusive em situações de banco, ou aí onde tem um atendimento coletivo, né? Que sempre tem alguém que a coisa tá demorando, tá errada. Aí tem alguém que faz alguma provocação, que fica, ah, sei o que, vamos fazer um enxame, vamos fazer um enxame. Enxames, aqui no Ceará é enxame, né? É, Não sei se o resto do Brasil também usa enxame. Mas justamente, eu acredito, é que eu imagino, e a pessoa faz isso esperando ser repreendida, esperando o retorno para poder sim justificar uma agressividade maior. isso. Uma agressividade maior. Não, é da vida, né? Então, por isso é necessário a gente ter paciência e compreender que muitas coisas fazem parte, não é? Assim, problemas no dia a dia sempre vão estar presentes, mas nem tudo aquilo que nos chateia vai gerar dano moral, não é? Então, assim, é isso que a gente quer deixar bem sedimentado quanto a isso. Por exemplo, uma questão que era muito aconteceu até comigo uma vez, em relação à emissão de cheque. Sim. Tive um problema uma vez que eu emiti um cheque que tinha fundo, mas por alguma razão ele foi recusado pelo banco. Já estava tendo um problema de greve, uma coisa assim, mas tinha dinheiro para pagar e voltou. Aí, quando isso acontece, o nome da pessoa vai ser inscrito como se fosse no Serasa dos cheques, que é o CCF, que eu não sei exatamente o que significa assim, é Cadastro de Cheque Sem Fundo, algo do tipo. E o nome da pessoa fica sujo. Então, por exemplo, quando há essa inserção indevida do teu nome num cadastro de restrição ao crédito, isso por si só gera dano moral. Isso por si só gera dano moral. Aí quem deve pagar? Aí se gerou essa discussão na jurisprudência. No caso do cadastro de cheque sem fundo, ele é gerido, administrado pelo Banco do Brasil. Envolve todos os bancos que emitem cheques, mas quem gerencia esse cadastro é o Banco do Brasil. Aí a dúvida é que, assim, para ter o nome ser inscrito, antes de ser inscrito, o banco tem que comunicar. Vou colocar o seu nome, vou mandar seu nome lá, pague o seu nome lá. Ele não pode fazer. Automático. Isso tem que ser comunicado. Aí quem tem que comunicar? O banco ou o cadastro? Aí é interessante, em relação ao cadastro de cheque sem fundo, se entendeu a jurisprudência, quem tem que fazer essa comunicação é o teu banco. Assim, o banco que você fez o Você cheque, não admitiu, senhor. você fez o cheque quando tem fundo, pá, você fez o cheque. Isso é diferente em relação ao SPC e Serasa, que aí, caso, são essas instituições que, uma vez que eu quer solicitar a inscrição no cadastro restritivo, que é feito, né, elas que têm que comunicar antes de colocar seu sei. dado lá. São elas que mandam ali Isso. documentozinho pelo corpo. Mas esse é outro exemplo de ato por si só gera dano moral. Isso aí se entendeu, aconteceu isso, mas veja, quando é que gera dano moral? Se realmente foi indevida aquela inserção. Se você recebeu o documentozinho, ó, Não, assim, não era para ter inserido, não era para ter inserido, não é assim. E mesmo assim inseriram, não notificar é uma coisa, porque assim, às vezes você quer ter a chance de pagar. Então, o fato de não ter notificado pode gerar o dano. Foi notificado e foi inserido, mas a inserção foi indevida, porque você não estava devendo, também vai gerar dano moral. Aí, quando é que não vai gerar dano moral, mesmo que a inserção seja indevida, que pode acontecer. Então, não pode ser inserido um cadastro desse indevidamente e não gerar dano moral. Qual é a situação? É quando o nome já estava lá, por outra dívida que existia, e você realmente estava devendo. Aí, meu amigo, assim, a lei diz uma palavra feia, mas assim, o negócio já estava feito. olha de peroba na cara, né? É, É. E, maninho, é assim, em relação a isso também, né? sim. Pode recusar o fornecimento de crédito. Eu tinha muito problema com isso também lá na defensoria. E é muito comum também, na vida normal, o crédito ser negado. Veja, o banco, ele é uma instituição que, entre os seus serviços, um dos principais é fornecer crédito. E ele, naturalmente, ele sempre vai fazer uma análise da pessoa para saber se ela considera esse crédito ou não. Então, veja, em princípio, tem essa prerrogativa de dizer, olha, o seu perfil, nós não vamos dar um empréstimo nesse valor que o senhor está pedindo, nós não damos nenhum empréstimo, mas é direito seu do consumidor entender quais são os critérios. Porque, por exemplo, nós temos uma lei do cadastro positivo, que analisa tipo o score, a atuação da pessoa. Então é necessário que você, caso esses elementos sejam utilizados para te negar o crédito que você solicitou, você conheça com base em que ele está
e negando aquele serviço. Porque muitas vezes aquelas informações que ele está se baseando podem estar erradas, Ou desatualizado. ou desatualizadas, ou equivocadas, ou terem dados sensíveis. O que são dados sensíveis? A gente falou lá com a Jéssica, Jéssica, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, são questões que não tem nada a ver com o banco saiba, que é o meu vínculo político. Ele é de esquerda ou de direita, então eu vou negar o crédito para ele. Então, isso não tem nada a ver para gerar crédito, para conceder ou não crédito. Então, assim, se eventualmente esses dados, essas informações estão sendo utilizadas, estão desatualizadas, ou envolvem dados sensíveis, isso pode até gerar dano moral. Também, né? Também, dano moral. Mas vejam só, o que envolve banco são relações complexas. Teve um caso, uma vez, que eu sofri, rapaz, com a senhorinha, eu atendi, pus a demanda para a situação dela. Ela estava alegremente lá em Fortaleza, dando pela Praça do Ferreiro, fizeram ela abrir uma conta na Caixa. Alguém lá, um cara lá que ganha dinheiro. Faz esse cadastro. A bichinha foi lá e abriu a conta. Utilizou a conta. Não utilizou. Mas era um tipo de vínculo contratual que a época se permitia, que a Caixa cobrava taxa na conta. Quando a conta da senhora foi ver, o nome dela estava sujo, ela estava devendo, escambau. E o nome dela estava sujo, em princípio, devidamente notificado e tal. Mas veja, o banco fez ela assumir um contrato que ela nunca utilizou o serviço. Uma pessoa nitidamente ignorante, que não tinha conhecimento assim, técnico, avançado, de entender o que estava acontecendo, que geraram uma dívida para ela, que depois gerou uma inscrição indevida totalmente absurda. Porque, de fato, assim, no caso, assim, ela nem queria o serviço e não utilizou o serviço. E a Caixa Bonita estava lá cobrando Jogando taxa em cima dela. Aí eu propus a demanda para cancelar isso e para pedir reparação de dano moral. Eu não podia ter sido feito isso e tal. E eu me lembro a minha chateação, porque em primeira instância a pretensão foi rejeitada. Existem alguns magistrados que, pelo amor de Deus, assim, nesse caso aí, ele foi bem frio e objetivo. Ele que a pessoa, ninguém pode assim, alegar que é ignorante, que não é desculpa, todo mundo tem que ser dirigente sobre a sua vida. Mas tem que entender que nem todo mundo tem acesso ao conhecimento que outras pessoas têm. Nem todo mundo tem orientação. Então você não pode tratar uma senhora que tem pouca instrução como uma pessoa esclarecida. Tanto que a gente entende que as senhoras, vamos ver, pessoas de certa idade, né? Eles são alvos muito pertinentes em relação a terceiros, fraudadores, estelionatários, exatamente porque eles são assim, seguros, então ficam ansiosos. E o pior de tudo, assim, o que acontece muito com a pessoa idosa é que ele muitas vezes não quer pedir ajuda a um filho ou uma filha, e depois que é vítima do crime, ele tem vergonha de dizer que aconteceu. Aí ele assume aquela. Aí engole o prejuízo, fica se amargurando, se sente apavorado, porque às vezes o filho ou a filha está perguntando, e aquele dinheiro que tu tinha, não sei o quê, vamos fazer investimento, e a pessoa desesperada que perdeu. Então, assim, a gente até deixa claro essa circunstância, para que a pessoa idosa se veja. Vítima de golpe é novo e é idoso. O fato de você ser idoso, por si só, não quer dizer que você, assim, foi mais frágil intelectualmente que uma pessoa jovem esclarecida, porque tem muito advogado que vi, Assim, que acontece mesmo. isso é muito comum. Eu ia caindo uma vez já, negócio de você ganhou um jantar grátis, você tá no seu canto. Aí, beleza, eu acredito nisso. Aí, me manda o número aí que vai chegar no teu SMS. Eu, não, aí eu fiquei nesse sentimento de, pô, caí num golpe desse, quase que caí, sabe? Acreditei na coisa, né? Então, deixar, assim, fica a dica para todo mundo aí em casa, né? Assim, poder cadastrar-se em 2 fatores, não compartilhar a senha, não clicar em um link desconhecido, seja no SMS, seja no WhatsApp. É assim, tem aquela situação do desconfiança, tá ligado? Até em relação aos bancos, sabe? Por exemplo, as ligações que eu já recebi, não é? E que também fraudes, né? Porque muitas vezes é de banco que eu nem vi, né? Então, obviamente, eu sei que é fraude. Mas, assim, eu muitas vezes chego informação que eu acho que pode ser verdadeira, uma notícia de uma possível fraude, eu não interajo, saio do link. Eu entro no meu computador, vou acessar o banco para ver se tem alguma coisa errada. Não é exatamente para clicar no link, não clicar e confiar, né? E desconfiar sempre dessas circunstâncias para evitar esses danos. Eu sou muito fã da história da senha dos 2 fatores, né? Porque, assim, para mim, eu tenho uma realidade que eu esqueço as minhas senhas. Então, assim, as minhas senhas são sempre seguras, porque nem eu sei. Aí eu, esqueceu a senha. Aí quando os 2 fatores chegam lá,
e você atualiza a coisa e resolve o seu acesso. E hoje nas redes sociais, né, aparece muita publicidade, também estranha, né, de produtos muito baratos, Ou às vezes até o argumento de autoridade de alguém uma responsabilidade da que imprensa, eles usam a voz, o deepfake, né? deepfake, Não é a pessoa que realmente está falando, eles conseguem montar. Saiu isso aí, eu até republiquei uma coisa do Drauzio Varela. Que usaram a voz dele no começo do corte, aí vai jogando a conversa Na credibilidade ao golpe. credibilidade ao golpe. Então, assim, sempre muito cuidado quanto a isso. Mas, claro, assim, em princípio, né, se a pessoa é vítima, ela sempre pode, de alguma forma, tentar alguma forma de reparação, mas, como eu disse desde o começo, né, vai depender sempre do caso concreto. Não é? Mas, infelizmente, se ficar bem evidente que a pessoa foi assim, completamente displicente em relação a quem causou o dano, existe uma tendência de se entender que a pessoa foi responsável pelo dano que sofreu. Então, assim, no fim das contas, a gente também tem a nossa parcela de responsabilidade com aquilo que nos compete a vida financeira, né? Aí não pode simplesmente deixar e acreditar que vai se reaver um juízo se a gente teve alguma responsabilidade ali dentro. Não, é engraçado em relação a esse caso dessa senhora que eu citei, que abriram uma conta para ela, cobrando taxas que ela nunca utilizou, o serviço que ela nunca utilizou. Eu tive a possibilidade de pegar um outro caso totalmente idêntico. Esse caso foi acolhido pela justiça, né? Mesma situação. Mas aí qual era o detalhe? Acho que o juiz foi até assim, como é que eu vou dizer, meu Deus? Falou demais, não precisava ter dito. É uma pessoa que não precisa acontecer tá entendendo? Aí ele ficou revoltado com que a senhora tinha sido vítima, mas estava certo com a revolta dela. Ele sentiu mais vezes aconteceu com um indivíduo que depois, não sei se ele já era magistrado na época, mas se não era, era alguém que preparo para depois se tornar. Então, assim, é algo que pode acontecer com qualquer um. Então, a gente deixa esse recado para as pessoas, assim, terem cuidado e se eventualmente se virem numa situação de vítimas desse tipo de crime, de fraude, procurem seus direitos, procurem esclarecimentos, busquem auxílio dos familiares e de quem possa lhes ajudar. Então, não tem nenhum problema a gente ser vítima. No mundo, meu povo ruim, é causar prejuízo aos outros, é causar mal aos outros. Mas quando a gente é vítima, na verdade, né, a gente não fez nada de errado e a gente tem nós temos as possibilidades de tentar resguardar os nossos direitos. Sendo com a Caixa Econômica Federal, existe a Defensoria Pública da União, sendo com outras instituições, existem as defensorias dos estados, todos os estados da Federação Brasileira, enfim, existem os PROCONs, os DECONs, sempre vão ter mecanismos que vão permitir que vocês possam lutar lá por seus direitos. Amanhã foi uma conversa maravilhosa, certo? Espero que vocês fiquem ligados com todas essas dicas, essas informações. Comentem aqui embaixo o que é que vocês passaram em relação a isso, porque, gente, a gente coleciona, viu? E fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Deixa o like e aperta o sininho, viu, gente? Tchau. Tchau, tchau.